Olá, nesta videoaula falaremos sobre os compostos que têm a carbonila presente. Ela está presente principalmente nos aldeídos e cetonas. Em aldeídos e cetonas, nós vamos encontrar o C-O, que nós chamamos de carbonila. Essa carbonila, nos aldeídos, ela vai estar sempre associada a pelo menos um hidrogênio. Então, o aldeído mais simples, né, que com um átomo de carbono ele pode ter dois hidrogênios. Os demais, ele vai ter somente um hidrogênio, como está sendo mostrado aqui em vermelho. E aí vai estar esse carbono da carbonila, ele vai se ligar com esse hidrogênio e também com uma cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica pode ser uma cadeia aberta, fechada ou uma cadeia aromática. Já as cetonas, a carbonila ela não vai estar ligada a nenhum hidrogênio. Ou seja, ela vai estar entre carbonos. Entre carbonos podem ser o quê? Duas cadeias alquil, uma cadeia alquil e uma aromática, ou duas cadeias aromáticas. Então, o que muda é a questão da carbonila, se ele vai estar o quê? Na extremidade, seria um aldeído, ou vai estar entre carbonos, que vai ser cetona. Referente à nomenclatura dos aldeídos. Nós temos os aldeídos mais simples aqui. O primeiro é o etanal. O segundo são 3 átomos de carbono, então fica prop. Ligação saturada entre eles, an. Terminação de aldeído, né, pela nomenclatura substitutiva, é al. Observe que neste composto aqui a gente tem um metil. E esse metil está o quê? Começando a numeração a partir da função da carbonila ali, que é o carbono número 1. Ele está no número 3, então é 3-metil-butanal. E no de baixo, nós temos o quê? O X. Lembrando que o número 1 vai para o carbono da carbonila. Então a ligação dupla está no carbono número 4. Que é o X4-enal. Nesse composto aqui de baixo, observem que nós temos o quê? 2 vezes a carbonila. Então, a gente vai utilizar o termo dial. No carbono número 3, nós temos o quê? Um metil. Então, vai ficar 3-metil, 6 átomos de carbono X, ligação saturada entre eles, an, o O adicionado para dar consonância, já que vai ser o dial. E vocês vão estar se perguntando, por que não está colocando a numeração do dial aqui, ó? Porque para ser o quê? Para conseguir fazer esse aldeído, né, esse dialdeído aqui, ele vai precisar estar nas extremidades. O próximo composto aqui, ele apresenta o quê? 9 átomos de carbono na cadeia principal. Observem que ele tem o quê? A gente começa sempre a numeração pela função principal, que nesse caso é o aldeído, né? O aldeído da carbonila aqui, ele recebe o número 1. No carbono número 3, nós temos uma dupla. No carbono número 8, nós temos uma tripla. E nós temos um etil no carbono 6 e um metil no carbono 7. Então, começamos colocando o quê? Os substituintes em ordem alfabética. Então, o etil vai ser citado primeiramente. 6-etil, 7-metil, non de 9 átomos de carbono na cadeia principal, en está no carbono 3, o in está no carbono 8. Terminação de aldeído, al. Observe esse composto. Ele apresenta 3 vezes a carbonila. E eu não consigo incluir essas 3 carbonilas na cadeia principal. Um teria que ficar fora dessa cadeia para, por exemplo, fazer o dial. Então, o que eu posso fazer, né? A melhor alternativa para dar o nome desse composto é chamar esse grupo todo aqui, ó, do CHO que está em azul, ó, esses 3 grupos, eles vão ser chamados de carbaldeído.
Então, é um composto tricarbaldeído, né? Tem 3 vezes aí. Então, observe que sobrou em preto aí 2 átomos de carbono. Então, ele vai receber o nome desse alcano aqui, ó, com 2 átomos de carbono, etano. E a gente vai colocar esses grupos aqui, ó, o carbaldeído, como o quê? Como um grupo. Então, a gente recebe a numeração aqui, ó. Esse vai ser o carbono número 1 e esse vai ser o carbono número 2. Então, no carbono 1, ele tem 2 carbaldeídos e o terceiro está no carbono número 2. Então, fica 1,1,2 tricarbaldeído. O próximo composto também apresenta 3 carbonilas que eu não consigo incluí-las o quê? Na cadeia principal. Então, qual é a estratégia? Chama esse grupo todo de carbaldeído, sobra o quê? Os outros átomos aqui. Esses outros átomos vão ser o quê? Vão ter substituintes. Então, a numeração vai pensando dar o quê? O menor número para a ligação dos carbaldeídos. Então, ó, eu começo desse lado direito aqui. Então, no carbono 5 eu tenho metil, e no carbono 1 e no carbono 3 eu tenho carbaldeído. O terceiro carbaldeído está no carbono 6. Então, fica 6-metil, hexano, sem o H, já que está no meio do nome, 1,3,6 tricarbaldeído. Essa mesma estratégia eu posso utilizar quando eu tenho o quê? A carbonila ligada a uma cadeia fechada. Então, vai ficar como o nome? Ciclopentano carbaldeído. Observem que quando eu falo carbaldeído, eu já estou incluindo o carbono da carbonila. Os aldeídos, existem vários nomes que não são sistemáticos, ou seja, a gente precisa associar o nome à estrutura. Eles não seguem uma linha, mas ela aceita esses nomes. O principal é o caso do benzaldeído, que é o anel aromático ligado à carbonila. O acrilaldeído. E depois aqui, ó, um bem conhecido é o gliceraldeído. Existem alguns outros nomes utilizados para os compostos mais simples, que é o caso, por exemplo, do aldeído mais simples, que é o metanal, é conhecido como formaldeído. E formaldeído é muito utilizado, pessoal. Embaixo, o etanal também é conhecido por um outro nome chamado de acetaldeído. E com 4 átomos de carbono, que seria o butanal, também é conhecido como butiraldeído. O butiraldeído não é tão utilizado, mas acetaldeído e formaldeído é bastante utilizado. Falaremos agora das cetonas. Então, observem que a primeira cetona ali, a carbonila está entre 2 grupos metil. Então, ele é conhecido como propanona. Então, está sendo mostrado aqui, ó, a propanona para vocês. O composto de baixo, ele vai ser chamado do que, gente? Ó, se no de cima tinham 3 átomos de carbono, de baixo tem 4. Só que aí eu preciso mencionar aonde está a ona, que é a terminação das cetonas. Então, para cetonas, eu utilizo a terminação ona. Para os aldeídos, eu utilizava a terminação al. Então, isso vai ficar butan 2-ona. No de baixo, observem que eu tenho 2 carbonilas e a cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Esse é o pentano 2,3 diona. Observem que eles estão aqui, ó. Esse é o carbono 2 e esse aqui é o carbono 3. Esse composto aqui, ó, ele vai ter 1, 2, 3, 4. Observem que esse CH3 ele está entre parênteses 2. Então, significa o quê? Que eu tenho 2 vezes esse CH3 que está ligado a esse CH. Quando eu coloco ele no formato de linha, vocês observem que a carbonila está aqui, ó, o carbono número 2. E eu tenho um metil aqui no carbono número 4, que é o 5. Nossa, ficou feio isso aí.
Então, o nome desse composto seria o quê? 5 átomos de carbono, pente. Só que eu preciso fazer a citação do metil. Então, vai ficar 4-metil, pente, 2-ona. Existem também, no caso das cetonas, nomes não sistemáticos aceitos por ela. Então, é o caso, por exemplo, da acetona, que é conhecido, né? A gente acabou de ver que é a propanona, e o biacetil, que também a gente viu anteriormente. Tá? Esses são os nomes mais utilizados. E uma outra nomenclatura é a radicofuncional, que leva em conta o quê? O nome da função e pensando no quê? Nos substituintes. Então, observem que a acetona, que é chamado por propanona, também pode ser chamado de dimetilcetona. Então, aqui eu tenho a cetona, o CO, né, o C-O, e esse C-O está ligado a 2 grupos metil. Então, dimetilcetona. No de baixo, eu vou ter o quê? A acetona ligado com quem? Com um metil e um propil. Então, coloco esses radicais em ordem alfabética. Então, primeiro metil, depois o propil e, por fim, a função cetona. Metil, propil, cetona. Então é isso, gente. Não esqueçam de utilizar o atendimento para retirar suas dúvidas. Um abraço e até a próxima.